Junho é o mês do orgulho e para celebrar eu decidi trazer os livros com personagens LGBTQ que mais me marcaram. Vou já começar por confessar que eu percebo o interesse, percebo a importância, mas eu não gosto muito de livros de ficção com personagens LGBTQ que reforçam ali mais uma questão de militância, têm um discurso demasiado reivindicativo, não gosto que isso seja o centro da história, gosto mais quando um livro tem uma estrutura muito forte, está muito bem construído e tem por acaso personagens queer, mas isso é apresentado com muita naturalidade, como uma parte integrante da história e não como uma exceção à regra. Portanto, em primeiro lugar, venho falar do Canto d'Aquiles. Para quem ama mitologia grega, tem mesmo que ler este livro, porque a Madeline Miller é impressionantemente boa. Eu li outro livro dela, o Circe, e apaixonei-me perdidamente, e só depois é que li o Canto d'Aquiles. No livro nós vamos acompanhar esta história de amor entre Ulisses e Patroclus, desde a juventude até à Guerra de Troia. Na Ilíada, a relação entre estes dois é uma relação ambígua, uma relação profunda, mas tratada muito mais como amizade do que propriamente amor, como romance. O que a autora fez neste livro foi assumir diretamente que eles eram um casal, e mais do que isso, eu acho que isto sim foi o que mudou tudo. A forma como ela constrói esta relação não é nada um fetiche, não é nada trágico no sentido deles serem tipo aquele amor tóxico. Eles têm um amor de companheirismo, de carinho, de respeito. É uma relação muito íntima, muito vulnerável, muito cotidiana até. E para muitas pessoas queer, uma relação tratada desta forma, sem aquele drama todo, sem acontecimentos trágicos, é uma coisa inesperada, é uma coisa que infelizmente é um bocadinho rara de se ler, é uma escrita imersiva, lindíssima. Esta relação, a construção destas duas personagens está muito, muito bem feita e é um livro que nos impacta emocionalmente, tem um final assim mesmo muito, muito marcante. Para quem gosta assim de recontar da mitologia grega, vão de certeza absoluta amar este livro. Em segundo lugar, factos interessantes sobre o universo. Esta escritora normalmente centra-se em temas mais direcionados à questão da saúde mental. Ela tem outro livro que na altura eu não cheguei a ler, mas uma amiga minha leu, adorou simplesmente, assim com muito humor negro. Neste livro nós também vamos acompanhar aqui uma personagem que é lésbica, uma jovem lésbica, com um problema de, acho que era comportamento obsessivo-compulsivo, uma coisa assim. Ela é completamente viciada no Tinder e em ter dates com outras mulheres, mas sem ligar-se, sem se conectar emocionalmente a elas. É uma personagem ansiosa que está basicamente a tentar encontrar o seu lugar no mundo. E é um livro que se centra muito mais na questão da paranoia, do padrão dos pensamentos obsessivos, do que propriamente nesta questão da orientação sexual. Isso no livro não é um problema. E isto pode parecer simples, mas durante tanto tempo, personagens homossexuais na literatura era um tabu tão grande que esta questão dela ser homossexual, isso nem sequer ser tema no livro, para mim é muito interessante. A sexualidade é apenas um pequeno pedaço da identidade dela. Não há aqui um arco de aceitação queer, há apenas uma pessoa complexa a tentar aceitar todas as partes de si, a tentar viver melhor consigo mesma, e para mim é uma forma de representação diferente, mas necessária também. A voz desta escritora é muito original, é muito jovem, tem muito humor e representa muito bem aquilo que é lidar com ansiedade. Eu simplesmente amei e acho que também vão gostar. Agora vou falar de dois livros com acontecimentos que se passam no passado, portanto, vão já com esta perspectiva que há um peso diferente naquilo que a sociedade espera destas personagens. Em primeiro lugar, vou falar de um livro que é ficção, mas também algum romance histórico, que é Guardiã. Eu fui para este livro só com a expectativa de ser um livro bem escrito. Passa-se nos anos 60, nos Países Baixos, e a nossa protagonista é uma mulher que vive completamente isolada na mansão da família. Ela vive sozinha, preserva tudo na casa, na mansão que herdou da mãe, como se aquilo fosse um museu. Aquilo é quase uma casa intocável, só que a vida dela vai dar assim uma volta gigantesca quando no verão um dos irmãos deixa lá a namorada para passar uma temporada com ela e ela pela primeira vez tem um confronto gigante com ela mesma e com esta consciência de liberdade / controle. É uma história de amor muito ancorada a uma ideia de desejo físico incontrolável. A forma como esta senhora escreve sobre desejo e sobre mulheres é muito
sensual, é muito bonito. A atmosfera do livro fez-me muito lembrar a expiação do Ian McEwan, uma coisa muito intensa, muito bonita. A escrita é sofisticada, é elegante e a forma como a autora explora a questão da repressão, aqui nem sequer há a questão da personagem sair do armário, é mais a questão dela própria descobrir-se e aceitar-se, tomar consciência de quem é. E às vezes isso é um choque tão grande, é um confronto de identidade tão grande. A forma como ela descreve o desejo é irresistível, eu amei. A forma como ela coloca o desejo num tempo, num local onde está muito ligado ao medo, à memória, ao trauma, ao silêncio. Estamos a falar de um panorama muito recente ainda das consequências da Segunda Guerra Mundial. Fala-se muito sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial neste livro, que também é muito, muito interessante por quem gosta de história. É um livro que reflete uma realidade queer muito comum, esta questão de se viver numa realidade que não foi feita a pensar em si, onde o passado continua a pesar muito, mesmo que não se veja, e é um livro muito, muito bem escrito. Se tiverem a oportunidade, leiam. O Homens Sem Regras. Eu escolhi este livro sem saber absolutamente nada sobre ele, e é um livro muito, muito forte, muito intenso, que me abriu de alguma forma um bocadinho os olhos. É também passado nos anos 60, mas neste caso na realidade americana, em Nova Iorque. E nós vamos acompanhar 3 personagens masculinas, 3 homens, com vidas completamente diferentes, idades completamente diferentes, estatutos, carreiras profissionais completamente diferentes, que veem a vida deles a mudar quando são apanhados numa rusga policial, num bar clandestino onde eles tinham encontros com outros homens. E de facto é muito interessante pensarmos que os anos 60 não foi assim há tanto tempo, mas ao mesmo tempo a forma como a sociedade definia completamente a vida destes homens é assustadora. Todo tipo de abusos, seja físicos, seja profissionais, seja verbais, seja familiares, que estes homens sofriam simplesmente pela orientação sexual é crazy. As consequências de se saírem do armário eram muitas vezes catastróficas. A forma como o autor explora estes temas no livro está muito bem feita, eu gostei mesmo muito. É uma narrativa corajosa e a forma como ele explora esta ideia de masculinidade é muito, muito interessante. Se gostam de livros que exploram um bocadinho mais esta questão da repressão sexual, deem uma vista de olhos neste. A Picada da Abelha é um livro que eu estou constantemente a trazer para o canal, estou sempre a falar neste livro. Foi um dos meus livros favoritos do ano passado, é um drama familiar. Acompanhamos uma família contemporânea, irlandesa, que quando o negócio de família começa a decair, as coisas começam a correr mal entre a família, eles começam-se a passar todos uns com os outros. É uma família cheia de segredos, todas as personagens estão a esconder coisas umas das outras e em que também há muita, por parte do autor, uma exploração desta questão da identidade sexual das diferentes personagens, esta sensação de desencontro das personagens umas com as outras e principalmente esta questão das expectativas, de querer corresponder a umas expectativas que principalmente as pessoas mais próximas de nós têm sobre nós e não querer desiludir essas pessoas. Há aqui uma dificuldade em lidar com os papéis que têm que assumir e que lhes foram impostos versus aquilo que eles realmente queriam viver. São personagens muito solitárias, que têm muitos conflitos internos. É um livro que trabalha muito esta ideia de se viver em performance e, de facto, há pessoas que vivem vidas inteiras na mentira, na vergonha de tentarem esconder quem são, não só exclusivamente nesta questão de quem são sexualmente, quem são dentro das relações, mas como um todo. Amo a forma como este escritor escreve. É muito realista, as personagens são muito fortes, tem muito drama, tem muito humor e é incrível. Leiam. E finalmente o último livro que eu li sobre esta temática, Assuntos de Família. Neste livro nós acompanhamos 2 histórias em paralelo. Em primeiro lugar, um senhor idoso e a sua filha, que têm uma relação muito próxima, e depois em paralelo acompanhamos uma mulher nos anos 80 que, casada e já com filhos, descobre que é lésbica e decide viver em verdade. É um livro que nos mostra de uma forma muito direta, muito dolorosa, que a homossexualidade até muito recentemente era encarada como uma anormalidade, como depravação. As consequências na vida real de alguém que escolhe viver em verdade é chocante
principalmente porque depois no final do livro a autora fala sobre isso, que foi baseado em acontecimentos reais este livro, que era muito comum o que acontece neste livro acontecer nesta época, anos 80, não foi assim há tanto tempo. E é assustador mesmo perceber que as pessoas agora não percebem bem porque é que nós comemoramos os direitos de uma minoria, mas de facto, até muito recentemente, estamos a falar desta minoria ter passado coisas terríveis simplesmente porque se assumiram como pessoas na sua totalidade. Nem sequer consigo compreender honestamente como é que havia legislação, como é que haviam tribunais, como é que haviam advogados a levar estas coisas para a frente. Indescritível, aconselho muito. E as minhas 2 menções honrosas vão para A Casa no Mar Cerúleo, que é uma fantasia super fofa, retrata uma relação homossexual, apesar disso não ser o tema do livro, de uma forma muito saudável, muito fofinha. Se tiverem a oportunidade, leiam. E depois uma novela gráfica que depois deu origem à série, o Heartstopper, também é assim uma relação adolescente entre 2 homens, mas também de uma forma assim muito saudável, muito cute. Se tiverem a oportunidade, espreitem. Durante muito tempo não havia representatividade LGBTQ nos livros. Agora finalmente as coisas estão a mudar e cada vez mais rápido e cada vez mais. E ainda bem. Se tiverem recomendações deste tipo de literatura que realmente vos marcaram, deixem aqui em baixo. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de partilhar com os amigos, deixar um like, deixar um comentário e subscrever o canal. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.